Então o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é exatamente o que essa imagem tenta nos dizer: o segredo de passar pelas tribulações. E conversando com algumas pessoas durante essa semana, uma coisa que eu ouvi com frequência essa semana, pelo menos com umas 3 pessoas diferentes que eu dediquei um tempo para poder estar com elas, apenas conversando, sabe, ouvindo. O que mais elas me falaram foi o fato de não conseguir permanecer na presença de Deus por conta de uma frase muito usada nos dias de hoje, que eu me esfriei e é difícil voltar, porque agora está mais complicado eu voltar, né? Eu não consigo, eu não tenho mais força para voltar, porque eu esfriei ao ponto de que eu não tenho mais essa força, essa garra para voltar. E aí algumas das pessoas ainda falaram assim para mim: e é duro, porque daí o pecado impede você de voltar para Deus. O pecado te impede de voltar para Deus. Parece que é melhor viver para mim mesmo. E quando eu olho a chance de voltar para Jesus, parece que é tão difícil, parece que está tão longe de eu conseguir dar uma resposta, sabe? Parece que está tão difícil para dar uma resposta. E pensando nisso, uma coisa que me veio à mente foi justamente isso. Qual o segredo? Qual o segredo para eu conseguir passar pelas tribulações da vida? Qual é o segredo de eu conseguir permanecer firme, constante na presença de Deus, e que as tribulações diárias não deixem acontecer comigo o que essas pessoas me falaram, que é esfriar, sabe? Porque as pessoas, eu, você, os nossos amigos, familiares, qualquer um que você conhece, quando trata de eu ter me afastado da presença de Deus e ter esfriado igual o nome que é dado, a grande verdade é que pecado é uma coisa muito abstrata. Se eu falar, eu estou afastado de Deus por conta do pecado, pecado é abstrato, pode ser várias coisas diferentes para cada pessoa. A verdade de eu esfriar, dando esse termo, na presença de Deus, eu quero falar numa cosmovisão, sabe? Uma visão mais ampla. Eu até entendo quando uma pessoa fala para mim que ela se esfriou na presença de Deus por conta do pecado. Só que o que eu penso é um pouquinho, eu tento mudar um pouquinho o ângulo desse lugar, porque a Bíblia me diz que eu tenho que me aproximar de Deus como eu estou. À medida que eu me aproximo de Deus, Ele vem e transforma a minha vida, e eu me aproximo cada vez mais dEle com frequência. Então, o grande fato que nós às vezes nos esfriamos não é por conta do pecado, que eu vou mudar um pouquinho esse termo para ele deixar de ser muito abstrato, pecado, né, muito amplo. Eu vou, no lugar desse lugar, colocar uma palavra: as dificuldades da vida, sabe? Ou as coisas que nos afrontam diariamente. Eu vou chamar essas coisas para elas serem mais reais. Porque quando eu falo o pecado é inúmeras coisas. Eu quero trazer uma coisa mais real, uma coisa que você e eu vivemos diariamente, que nos afasta da presença de Deus, que são as dificuldades da vida, as decisões diárias que nós temos que tomar, independente da idade de cada pessoa, ela precisa responder. E essas dificuldades da vida que eu penso que nos afasta de Deus, e que esse afastamento, devido à escolha que eu tive diante de uma situação, isso vai determinar o quanto eu estou próximo ou longe de Deus. Não é o pecado em si que me afasta de Deus. O que me afasta de Deus é o quanto eu estou decidindo diariamente estar perto dEle.
Porque à medida que eu decido estar perto de Deus, eu tenho mais força para lutar contra o que chamamos de pecado. É que o pecado se tornou uma muleta, o pecado se tornou um encosto para as pessoas darem a desculpa de que estão longe de Deus por conta do pecado. E na verdade elas não estão longe de Deus por conta do pecado, elas estão longe de Deus porque elas estão decidindo por não estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença dEle, nós temos mais forças para decidir o que é correto. Quando eu estou mais longe da presença dEle, eu tenho menos força para escolher o que é correto. Então vamos lá pensar sobre isso nessa noite. Como que eu consigo passar pelas tribulações? Qual é o segredo de eu conseguir passar pelas tribulações? E eu quero falar com você hoje sobre um jovem homem que ele passou pelas suas tribulações, pelas suas dificuldades, e mesmo assim ele ficou sério na presença de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção na noite de hoje é manter sério na presença de Deus. Se tem uma coisa que eu e você podemos fazer tudo, mas o que nós nunca podemos perder é a seriedade, a força, a vontade de estar na presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos transforma. E esse jovem homem que eu estou falando com você encontra ele no livro de Atos, no capítulo 6 e no capítulo 7, e ali conta a história dele, e que eu procurei uma imagem, e talvez você deva até sacar quem é ele, pelo homem dando uma pedrada nele. E o nome desse homem, ele é Estevão. E Estevão, ele era um homem um pouco diferente do restante das pessoas que viviam naquela época específica. E a escolha de Estevão para um determinado momento da história, ela foi desenhada, eu penso, sabe? Ela foi totalmente desenhada pela mão de Deus, para nos ensinar algo. Porque através do testemunho de Jesus, eu e você hoje cremos em Deus com fé. E eu penso que à medida que nós temos Estevão como um testemunho de um homem que serviu a Deus, isso me motiva a realmente ficar na presença de Deus, porque vale a pena ficar na presença de Deus. Eu digo para você na noite de hoje, eu não sei o quanto você pensa a respeito disso, mas de todas as coisas que você vai fazer, a que você pode ter mais resultado na sua vida, é permanecer na presença de Deus. Porque a própria Bíblia nos diz o seguinte: permanecer em mim, que eu permanecerei em vós outros. Sabe? Então, na noite de hoje, eu quero falar um pouco sobre Estevão com você. E é engraçado que mesmo Estevão tendo passado por toda essa situação adversa que ele passou na vida dele, eu não sei se você sabe, mas o nome de Estevão, o significado do nome de Estevão, significa, no grego, Stefanos, e que no traduzido para o aramaico é Kelil, e no nosso significado aqui para nós brasileiros é coroado. O significado do nome de Estevão é coroa, coroado. E isso me deu ânimo quando eu fiquei sabendo disso. Porque até então eu já pensava sobre Estevão, pela sua curta trajetória ali naquele momento, diante dos homens, mas o nome dele era um nome forte, era um nome coroado, sabe? E você pode encontrar a história dele em Atos 6, capítulo 6, no capítulo 7, e ele foi considerado o primeiro mártir, o primeiro que se deu ali, sabe, a pedradas, morto a pedradas naquele tempo. Só que diante desse cenário todo de Estevão, uma coisa que eu observei, eu até anotei aqui para eu não esquecer de falar para
compartilhar com vocês. Hoje, nós estamos falando de como permanecer firmes no tempo de dificuldades da vida, para que nós não nos afastemos da presença de Deus. Uma coisa que tinha de diferente na vida de Estevão, e que eu listei aqui, só para meditarmos a respeito do assunto, só vou dar um pano de fundo do que estava acontecendo. De repente você não está muito sintonizado com a história. Os gregos estavam meio chateados com a distribuição de alimentos ali entre as viúvas, e eles começaram a cobrar dos apóstolos a questão eles não estão dando muita atenção como está sendo distribuído. E para eliminar a questão de problema que estava tendo ali, eles falaram para os apóstolos de Jesus resolver isso. E os apóstolos, por sua vez, falaram assim o seguinte: como que a gente vai parar de ensinar a palavra? Como que nós vamos parar os nossos afazeres que temos que fazer hoje, de ir visitar as cidades, e pregar a palavra, e ensinar o evangelho? Como que nós vamos parar essa função para ir lá e alimentar as viúvas? Eles falaram assim: cara, para nós não dá para fazermos isso. E eles falaram assim: então sabe o que vocês aí têm que fazer? Escolham 7 homens vocês. Escolham 7 homens vocês, e vocês pegam esses 7 homens que vocês escolherem, e desses homens eles vão fazer esse trabalho. Já teríamos uma grande lição só nesse período aqui da história. Mas não é com foco nisso que eu quero nessa noite, de entender o corpo de Cristo, a diversidade do corpo de Cristo, cada um na sua função. Mas eu quero adiantar e seguir adiante com esse assunto. Então foi nesse cenário que Estevão foi escolhido para estar lá alimentando as viúvas, distribuindo os alimentos. E quando os discípulos deram a ordem para que isso acontecesse, os discípulos falaram que esses homens que eles iriam escolher, ele precisaria ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ser um homem de sabedoria. Eram esses os requisitos que tinha para eles escolherem esses homens que iriam estar sendo os caras que iriam distribuir alimentos ali para as viúvas. A primeira coisa que ele precisaria ter: bom testemunho. A segunda coisa que ele precisava ter: ser cheio do Espírito Santo. A terceira coisa que ele precisava ter: sabedoria. Isso aí está lá em Atos, no capítulo 6, no verso 3. Que essa escolha deveria ser determinada dessa forma. O homem precisava ter bom testemunho. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E ele precisava ter a sabedoria. E nesse ponto eu só quero dizer para você que, de certa forma, para vencermos as decisões diárias que temos, para seguir adiante todo dia na presença de Deus, essas 3 coisas que Estevão tinha, eu digo para você, e eu pensei muito a respeito, precisamos ter isso para conseguir tomar a decisão correta diária, para conseguir sobreviver e vencer as tribulações. Porque se eu e você não conseguirmos ter um bom testemunho diariamente lá fora, jamais alguém vai olhar para nós com crédito. E uma coisa nos dias atuais que é muito confrontada entre as pessoas, eu observo isso e acontece comigo. Eu até falei sobre isso na semana passada lá em Arujá, sobre a respeito de Pedro, lá em Mateus no capítulo 16, quando Jesus fala que ele precisaria subir para morrer em Jerusalém. Pedro, cheio da sua sabedoria, ele fala para Jesus: não, Jesus, você não vai não. Jesus vira para ele e diz o seguinte para Pedro: afasta de mim, Satanás. Nesse momento a gente vê 2 coisas. Pedro achando que sabia que estava acontecendo. Ele tinha convicção dentro dele que o que ele estava fazendo era certo. Mas na verdade o conselho que ele estava tentando impor sobre Jesus era o pior conselho que um amigo poderia dar naquele momento para Jesus. Porque ele poderia provocar em Jesus uma coisa que acontece com frequência nos dias de hoje, que é o problema de identidade que as pessoas sofrem hoje. Às vezes você vai sair por essa porta hoje cheio de vontade de crescer na presença de Deus.
e chegar lá fora e dar um bom testemunho. Mas à medida que você entra ali naquele lugar de fora, e é exigido de você um bom testemunho, acontece o quê? Pessoas olham para você e falam assim: não, cara, não precisa ser tão radical assim para servir Jesus. A sua identidade em Jesus, ela é posta à prova nesse momento. E se você não tiver convicção de quem você é em Jesus, logo o seu bom testemunho de querer ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, um rapaz, uma moça que serve a Deus, que segue os princípios de Jesus, vai por água abaixo. Porque hoje o problema de identidade é incrível. Como as pessoas são influenciáveis. Saímos daqui com um grande desejo de ser outra pessoa. Uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa com sabedoria. Só que talvez às vezes eu acabo perdendo isso nos degraus que nós descemos. E eu deixo tudo isso para lá. E isso me impede muito de permanecer na presença de Deus. Porque se eu quero permanecer na presença de Deus, eu preciso ser alguém que tem bom testemunho. Eu preciso ser alguém que tenha o Espírito Santo. Eu preciso ser alguém que tenha sabedoria para discernir os tempos, discernir o que é um bom conselho do que é um mau conselho. Então era uma característica que o Estevão tinha. E além de tudo, no capítulo 6, no verso 5, a Bíblia também fala que ele era cheio de fé. Além de ser bom testemunho, além de dele ser cheio do Espírito Santo, além de ser sábio, ele ainda era um homem que era cheio de fé. Ele era cheio de fé. E é importante eu ser cheio de fé. Eu não sei se você está sabendo, mas a Bíblia nos ensina que para crer em Deus, para se aproximar de Deus, é necessário que eu e você tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Então, além de todas as coisas, Estevão era um homem que tinha fé. Ele tinha fé. E o mais engraçado, que para um homem isso já seria nossa, se nós conseguíssemos ter essas características de Estevão, eu digo para você, eu já estaria assim, agradecido. Mas a Bíblia ainda diz no verso 8 do capítulo 6, que Estevão, além de ser um bom testemunho, de ser cheio do Espírito Santo, de ser alguém que tinha sabedoria e era cheio de fé, a Bíblia diz no capítulo 8 que ele era cheio da graça. E além de ser cheio da graça, ele ainda era cheio do poder de Deus. Olha só de quem nós estamos falando. Olha só do homem que nós estamos falando. Um homem que tinha bom testemunho, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que era sábio e que além de tudo ele tinha fé, cara. Ele era cheio de fé. E além de ser cheio de fé, ele era cheio da graça. Ele era cheio do poder de Deus. Uau, cara, eu não sei se você sabe, eu não sei se você se sente tipo constrangido perto desse homem, mas eu me sinto constrangido perto desse homem, sabe? Porque quando eu comparo a minha vida de hoje, quando eu ponho ali no peso, sabe? Que eu, um homem aqui no século 21, falando: Senhor, eu quero ser como Tu és. Mas a hora que eu olho para a vida de Estevão, cara, eu olho para o meu testemunho, quando eu olho para a minha sabedoria, quando eu olho para o quanto eu sou cheio do Espírito, o quanto eu sou cheio de graça, o quanto eu sou cheio de fé, falta pernada, precisa de muito passo largo, cara, para mim chegar perto desse cara. Sabe, não é para deixar ninguém chateado,
Mas como a gente está longe desse testemunho. Então, depois desse momento que ele é escolhido para poder ir lá executar a sua função entre as viúvas e distribuir os alimentos, e olha que para distribuir os alimentos, o cara precisava estar desse grau, mano. Só para ter ideia da coisa. Para ele conseguir distribuir os alimentos para as viúvas, ele tinha que ter essas características. É por isso que ele foi escolhido. Eu não preciso falar o que eu penso nesse momento, mas depois disso, a Bíblia diz no capítulo 6, no verso 11 que ele foi preso. E ele foi preso por um motivo absurdo, cara. Absurdo, que acontece com muita frequência nos dias de hoje. Que alguém falou alguma coisa dele. No verso 11, diz que então subiram alguns dos homens e disseram: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, nesse momento, eles estavam perseguindo Estevão, e como não tinha como pegar ele em nenhum lugar, porque ele tinha essas características que nós lemos, então inventaram uma besteira a respeito de Estevão. Foram lá e começaram a falar: olha, Estevão está falando mal de Moisés e mal de Deus, está blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então eles levam Estevão diante do Sinédrio, e lá pedem para ele se explicar dessas acusações que eles estavam recebendo. E Estevão, cara, faz um discurso um pouco longo nesse momento, que vai desde ali do verso 11 até o verso 54, diante do Sinédrio. E ele apresenta todas as coisas que o povo, o que já tinha acontecido na história do cristianismo naquela época. E o interessante nesse momento de Estevão, que ele é apresentado e ele faz esse discurso, a Bíblia diz ali a partir do verso 51, que o pessoal que estava ali no Sinédrio ficou maluco com ele. Onde já se viu ele ter feito aquele discurso e falando que o povo não respeitou Moisés no passado, e que eles tinham feito bezerro de ouro, e quando Deus estava falando com Moisés, eles ficaram tão doídos diante da verdade que Estevão tinha falado, porque o Estevão era um cara que tinha muito crédito diante de Deus, e eles não conseguiam pegar Estevão em nada, e inventaram uma desculpa boba para pegar Estevão. Só que eu acho que eles imaginariam ali que talvez Estevão ia, sabe, arregar, essa é a palavra certa, sabe, que ele ia tremer na base e ia falar assim: não, pessoal, então desculpa aí, sabe, meio igual aparece hoje os cristãos, agente secreto que tem por aí, sabe, somos cristãos dentro da igreja, mas fora da igreja nós não falamos de Jesus para ninguém, não temos o hábito de evangelizar mais ninguém, enfim, uma série de coisas. Porém, eles achando que Estevão ia se calar, muito pelo contrário. Estevão, diante do Sinédrio, foi e entregou todo o ouro, lembrando eles de tudo que o evangelho o cristianismo já tinha passado. E aconteceu o que acontece conosco, quando nós somos confrontados, sabe, diante das coisas que temos que mudar. Quando nós somos confrontados diante do que nós temos que mudar, sabe o que acontece? A gente fica cheio de: o que esse cara está falando? Por que ele está falando isso? Ele não sabe como minha vida é difícil, como é difícil caminhar com Deus. O que ele está falando? Quando a gente é confrontado para dar um passo largo, de crescer, Paulo um dia disse o seguinte: olha, em épocas que eu tenho que vir para vocês com um alimento mais sólido, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que vir com leitinho.
Sabe, eu tenho que vir com as primeiras coisas. Por quê? Porque vocês não crescem. Não dá para dar crédito. Não dá para ter confiança. Não dá para ter confiança. Porque quando eu penso que vocês vão decolar e serem líderes por todas as cidades, eu tenho que voltar aqui com um copinho de leite, com uma mamadeira e dar chupeta. Sabe? É um tempo que eu e você, precisamos tomar uma decisão muito séria. Se nós vamos crescer em Deus, ou se nós vamos ficar na eterna mamadeirinha. Sabe, ter a mesma vida medíocre. É preciso ser um homem de atitude como Estevão. Diante de todas as coisas que ele tinha de caráter dele, ele foi entregue diante do Sinédrio por causa de uma acusação tola. E mesmo assim ele não baixou a guarda, ele não calou a sua voz. Ele falou assim: olha, vocês estão falando isso, vocês nem sabem o que vocês estão falando. Olha o que foi feito com o cristianismo até os dias de hoje. O problema é que quando nós temos essa coragem, quando nós temos essa atitude, certamente aquele que nos afronta vai vir com tudo para cima da gente. Vai ficar irado por falar a verdade, porque nós somos pessoas difíceis de aceitar a verdade. Se nós fôssemos fáceis de aceitar a verdade, eu digo para vocês na noite de hoje, se fôssemos pessoas fáceis de aceitar a verdade, esse globo terrestre já estaria totalmente convertido a Jesus, porque Jesus é a verdade. E a dificuldade que nós temos de aceitar Jesus, porque Ele é a verdade. Por isso não é fácil aceitar Jesus diariamente, porque Ele é verdade. E à medida que Ele vem sobre mim, Ele me confronta. Uau, cara! Percebe? E eu falo: eu não consigo ficar na presença de Deus porque eu sou um pecador. Porque eu não consigo. Não é porque não consegue, porque não cresce. Porque não toma uma postura igual. Eu sou pai hoje, e eu tenho que ter uma postura de pai. Eu não entendo porque temos tão grande crescimento natural e tão pouco crescimento espiritual. Na nossa vida natural somos todos cheios de responsabilidade, cuidando da nossa conta bancária, cuidando dos estudos do nosso filho, cuidando da nossa família, cuidando das nossas responsabilidades. E na nossa vida espiritual somos tão pequenos, precisando toda hora de um afago. Vamos lá, alguém? Então, diante desse cenário que eu apresentei para você, a Bíblia diz no verso 54, a partir do 54, que diz o seguinte: mas ele acabou de falar e deu vazão à fúria, com as vaias e com os assobios e as ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Estevão tinha os olhos apenas para Deus, porque ele estava vendo em toda a sua glória Jesus ao lado de Deus, e ele exclamou: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado ao seu lado. Uau, cara, isso me motiva. E mesmo assim, no verso 57 adiante, diz o seguinte: que gritando e sendo vaiado, a multidão o arrebentou para fora, e como um estouro de boiada, o arrastaram para fora da cidade, e lá o apedrejaram. Os líderes pediam a um jovem chamado Saulo, que eu não sei nem se você se liga quem é esse Saulo, mas porém pediram a esse jovem chamado Saulo para que tomassem as suas roupas e as segurasse. Então as pedras caíram como chuva em Estevão, que oravam para eles, e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Em seguida se ajoelhou e em um ato ele disse: eles nem sabem o que fazem. Uau, cara, é desse evangelho que eu estou falando com você hoje, entende? É nesse lugar que eu estou falando com você hoje. Um homem íntegro, com testemunho correto, bom, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria.
e que era cheio de graça, que era cheio de fé e que tinha coragem. Que trajetória curta de Estevão ali nesse momento. Ele levava uma vida tranquila. De repente ele é escolhido para alimentar as viúvas. E começa ali o início da sua vida com Cristo para ver Jesus na glória. Porque em um espaço de tempo, levantaram um falso testemunho contra ele. Ele foi levado ao sinédrio, não se calou. E mesmo na hora da sua morte, debaixo de tantas vaias, tão parecido com a morte de Jesus, que com a sua cruz caminhava e as pessoas cuspiam nele. Cara, se você não está incomodado com isso que eu estou falando hoje, cara, morre porque você já está dentro de um caixão. Se você não está desafiado a crescer hoje, dar um passo largo com isso que você está ouvindo, você está mais frio que um iceberg. Se você está disposto a sair por essa porta, a mesma pessoa... Nem sei o que falar, porque, cara, eu estou cheio desse testemunho. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em seguida se ajoelhou e orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe deste pecado. E foram as suas últimas palavras. Depois disso morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos. Sabe, pessoal, então nessa noite, eu penso que nós precisamos responder alguma coisa para Jesus. Ser mais sério. Eu sei que vocês são sérios, tem que ser mais sério. Tem que crescer na presença de Deus. Que Ele cresça, que nós possamos diminuir, que Ele apareça. Que cada vez que Ele aparecer, que eu fique constrangido, igual é hoje. Eu penso que essa palavra de Estevão, ela vem sobre nós como se nós fôssemos o sinédrio. E nós temos a oportunidade hoje de escolher como nós vamos agir. Vamos agir como o sinédrio? Essa palavra é dura. E começar a vaiar? Ou ela vai ser um referencial para o meu crescimento? Como você é conhecido lá fora? Como nós somos conhecidos lá fora? Como alguém que tem um bom testemunho? Uma pessoa de fé, de graça, cheio de sabedoria? Como que nós somos conhecidos? Como que você é conhecido? Como? Como você é conhecido? Como nós somos conhecidos? E nessa noite eu quero convidar você a orar junto comigo. Para que o Senhor possa vir nesse lugar hoje e que Ele possa me ajudar a permanecer nessa escolha, que é escolher estar na presença dEle. Porque se eu escolher estar na presença dEle, o pecado, as dificuldades, as tribulações não terão forças. A tribulação não vai ter força sobre você, se você escolher permanecer na vontade dEle. Agora, se você escolher permanecer só na igreja, se você escolher permanecer só no médio, você é um grande candidato
a passar uma vida toda sendo afligido pelas tribulações. Agora, se você escolher Jesus, permanecer na presença dele, certamente a sua força para suportar as tribulações vai ser maior. O grande segredo para vencer as tribulações está em permanecer na presença de Deus. Estevão tinha essa diferença. Ele permaneceu, mesmo num momento de uma chuva de pedras, ele permaneceu na presença. Mesmo sendo assoviado com vaias, ele olhava para o céu e via os céus abertos, porque ele permanecia na presença. O grande segredo é permanecer na presença de Deus.